Uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Programa Edificando Vidas, sua família no altar de Deus. E o Espaço Edificando Vida recebe hoje, aqui no nosso estúdio, o pastor Alcides Idiarte e o pastor Garibaldi Satic. E nós vamos trabalhar hoje o tema A Posição em Cristo. Qual a sua posição em Cristo? Fique conosco, participe, coloque a sua família no altar de Deus. E o Espaço Edificando Vidas recebe hoje no nosso estúdio o pastor Alcides Idiarte e o pastor Garibaldi. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante para a sua vida, que é a posição em Cristo. Qual a posição que você se encontra na presença de Jesus Cristo? O tema do nosso Espaço Edificando Vidas de hoje é posição em Cristo. E a base do nosso texto bíblico é no livro de Números, se você quiser acompanhar na sua casa, amigo telespectador, é em Números, capítulo de número 13. E dois versículos chaves que nós escolhemos para que você possa meditar conosco é o versículo de número 28 e o versículo de número 30. O versículo de número 28, a palavra de Deus fala assim, para que nós possamos refletir nela, diz o Senhor: mas o povo que lá vive é poderoso, e também as cidades são fortificadas e muito grande. E vimos descendentes de Enaque. No versículo de número 30, a palavra diz assim, e então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Então, nós temos duas opiniões. Uma opinião de derrota, uma opinião de que o povo era grande, de que o povo era um povo assustador, e uma opinião de que havia uma promessa de tomar posse daquele lugar. E este é o tema que nós vamos debater hoje. Sejam muito bem-vindos, pastores, a esse espaço. Pastor Alcides, pastor Garibaldi. Pastor Alcides, é com alegria que nós recebemos o senhor novamente aqui para debater um tema tão importante. Qual a posição em Cristo? 12 espias foram mandados espiar a terra prometida. 10 ficaram impressionados com o tamanho do povo, com as condições adversas. E 2, Calebe se pronunciou e disse: olha, vamos lá e vamos tomar posse daquilo que é nosso. Como o senhor vê, pastor Alcides, esta situação, como o senhor coloca isso nos nossos dias? Seja muito bem-vindo, pastor Alcides. Alô, amigos do Edificando Vidas, muito obrigado por mais esta oportunidade. Como é que eu vejo essa situação? O povo hebreu saiu do Egito, onde estava há mais de 430 anos no cativeiro. Deus fez, nessa caminhada deles e lá no Egito, grandes milagres. O povo estava sendo guiado pelo próprio Senhor. Bendita é a terra, quando o próprio rei seria o próprio Senhor, né? Era a única nação que o rei era o próprio Deus. Eles estavam com as bênçãos sempre à mão. Eles cruzaram o deserto, fizeram toda aquela caminhada em direção à terra prometida. E ao chegar lá, esses 12 espias foram enviados por Moisés. 10 deles colocaram o povo num alvoroço. Se assustaram com o que viram. Viram gigantes, cidades fortificadas. E só 2, Calebe e Josué, é que sentiram que a força de Deus que os acompanhava poderia derrotar aquele povo que morava naquela terra. Eles foram corajosos, mas esses 10 outros colocaram toda a congregação contra os 2, contra Calebe e Josué, no qual a congregação toda queria apedrejar esses 2. No entanto, como é que eu vejo nos dias de hoje? Jesus, ao ser sacrificado, crucificado na cruz do Calvário, ele conseguiu todas as bênçãos para nós. Saúde, prosperidade, felicidade na vida sentimental, em todos os sentidos. E por que as pessoas não prosperam e não conseguem os seus objetivos hoje? Porque são medrosos.
eles têm medo, não têm coragem de enfrentar e tomar posse daquilo que Jesus já conseguiu na cruz do Calvário para nós, por causa da incredulidade, assim como houve no passado com o povo de Israel. É dessa maneira, pastor Jefferson, que eu vejo. Realmente, né, pastor Alcides, a gente vê que no meio de 12 pessoas, então, 10 pessoas foram contra tomar posse da promessa de Deus. Pastor Garibaldi, é um prazer, uma alegria recebê-lo aqui e para ouvirmos o seu comentário, a sua opinião sobre a posição em Cristo em que nós vivemos. No versículo 28 o pessoal disse, olha, o povo é grande, é assustador. No 30 Caleb fez calar o povo e disse, olha, vamos lá e vamos tomar posse daquilo que é nosso. Será que nós estando fortalecidos em Jesus, nós tomamos posse daquilo que é nosso? Seja muito bem-vindo, pastor, conosco aí. É um prazer estar aqui no programa Edificando Vidas, junto com o pastor Jefferson e o pastor Alcides, e também junto com os telespectadores. Queremos aqui passar algo de nossa experiência, daquilo que a gente ouviu e sabe também, né? E hoje, transportando o tempo da época para hoje, e que a Bíblia é totalmente espiritual, e a gente tem que trazer ela para o visível, a gente vê que as coisas não mudaram. A gente tem um povo hoje que se diz crente e conhece a palavra, e muitas das vezes tem aqueles que também são acreditador mesmo na palavra de Deus, que Deus pode mudar e que entregaram a sua vida de uma maneira total. E a gente vê um povo que está ali curioso para ver o que vai acontecer, assistindo muitas vezes a vitória na vida dos outros e muitas das vezes murmurando que nem o povo do Egito, porque as coisas não acontecem, porque falta algo, né, uma posição mesmo, né, de morrer por Cristo, né, de dar a vida por Cristo, de saber que Ele pode mudar a história. E também de entender que essa prosperidade hoje que a gente tem visto falar por muitos homens de Deus, que muitas das vezes até o povo se chateia hoje vendo a noiva de Cristo ser ferida, de pessoas que têm dado uma falsa esperança ao povo, falando só de prosperidade, né? Não falando da cruz, né, do que também vim para Jesus, temos que revogar muitas coisas, temos que largar muitas coisas, e o povo hoje eles querem ter uma vida com Cristo meio de qualquer maneira. E isto tem impedido, né, de Deus trabalhar. Parece que as lutas, os gigantes hoje é vida financeira, é doença, e nós sabemos que o povo, muitos homens de Deus, né, pregaram o Evangelho, morreram, né, pregando o Evangelho e com doenças, né? Mas isso não pode impedir de que nós acreditamos que Deus pode mudar a nossa vida e que nós temos a certeza da maior prosperidade que eu conheço de Jesus Cristo, que deixou para nós, é a vida eterna, é sair dessa vida aqui. Isso aqui é passageira, 70, 80 anos, e quando vir já foi. Então nós temos que acreditar que a maior prosperidade do mundo se chama adentrar a vida eterna. É verdade, pastor, é verdade. E nós vimos isso, e você que está acompanhando o programa hoje com nós, acompanhando esse tema de posição em Cristo, esta situação que os pastores colocam aqui no debate é exatamente a situação em que muitos cristãos no dia de hoje estão vivendo. Cristãos que fazem uma aliança com Deus, receberam uma herança, muitas promessas do Senhor, mas após terem essa aliança, se tornaram co-herdeiros das coisas de Cristo, mas não tomaram posse daquilo que lhes é prometido. Qual a sua posição em Cristo? Qual a posição que você está vivendo hoje diante dos adversários? Josué e Caleb tomaram uma posição, disseram, olha, vamos lá e vamos tomar posse do que é nosso. 10 espias falaram, olha, o povo é grande e é difícil. Pastor Garibaldi, será que tem pessoas hoje olhando para o problema, para o tamanho do problema, e não reconhecendo o tamanho de Deus diante dos seus problemas, enxergando somente o problema? Como é que o senhor vê isso lá na sua igreja, com os seus membros? Como é que tem sido essa luta com os problemas? Eu quero falar para você que está aí nos assistindo, também colocar sobre o povo que a gente convive, do quanto que é difícil o povo entender que Jesus é maior que os problemas. As pessoas deixam os problemas, muitas vezes, da vida subsistir a palavra de Deus sobre a vida das pessoas, né? Porque muitas das vezes deixando, né, os problemas atacar aquilo que a palavra de Deus pode ser eficaz na vida das pessoas, muitas das vezes colocando os problemas como as grandes coisas que impedem de crescer.
E isto, eu acredito que é uma falta, né, de muitas das vezes, né, a pessoa de estar mesmo mais com Deus, né, de buscar mais a Deus, de ler mais a palavra, de orar mais, jejuar mais. Hoje a gente vê uma grande dificuldade do povo poder, muitas vezes o tempo, o próprio trabalho. E hoje a gente tem encontrado algumas pessoas que já estão se destacando no meio das outras. E aí isto serve, né, para que nós viemos ver as pessoas que estão com problemas, que estão aí agarradas nos problemas, possam saber que Jesus pode mudar essa história. Mas nós temos que se atirar nas mãos do Senhor. O Senhor está falando que o distanciamento de Deus e a falta da presença de Deus na nossa vida faz com que nós enxergamos o problema maior do que o nosso Deus, né? Esta é uma das grandes dificuldades do povo poder entender e muitas das vezes de saber quem é o Deus que ele serve, né? Se o povo soubesse, né, realmente, né, que Deus é dono de tudo, né, do ouro e da prata, e que o Mateus 6,33 buscaram em primeiro lugar o reino de Deus, né, e as outras coisas, né, Deus acrescentará às nossas vidas, certamente a vida seria diferente para cada um. Com certeza, né, pastor Alcides? Realmente é um tema intrigante. Nós vimos ali que 10 homens foram enviados, 2 tiveram coragem e falaram, vamos tomar posse do que é nosso. E 10 falaram, olha, não dá, o povo é grande. Imagina quantas pessoas na sociedade hoje enxergam o problema e não enxergam que Deus pode dar a solução. Como tem sido no seu ministério, como tem sido com seus membros, colocar diante deles que Deus é superior aos problemas, pastor? Pastor Jefferson, pastor Garibaldi, eu penso da seguinte maneira. Nós pregamos sobre o invisível, o espiritual. E as pessoas hoje, elas só olham para o lado material. Elas querem sentir a coisa palpável. Se fala de Deus, que Ele foi o mesmo ontem, é hoje e será para todo sempre. Mas as pessoas querem ver coisas concretas, como material. As pessoas estão voltadas para o divertimento, para as coisas do mundo. E na Bíblia fala que aquele que vier para Deus tem que sacrificar a sua vida. E eu pergunto, quem é que gosta hoje de sacrificar a sua vida? As pessoas só querem o conforto. Se Jesus diz que devemos sacrificar a nossa vida, como sacrificar a nossa vida? Buscar o Senhor, buscar o invisível, buscar o espiritual, que é isso que nós devemos fazer aqui na terra. Nós não viemos aqui para nos divertir, para passar uma vida folgada, não. Nós viemos aqui para buscar a nossa salvação, que isso é o que está em jogo. Esse é o nosso objetivo maior. Mas, pastor, o que nós vimos hoje, em muitas vezes, em palavras, em algo escrito, ou até mesmo na mídia falada, televisiva, é um evangelho sendo levado acerca da prosperidade. Se fala muito de um evangelho de prosperidade, um evangelho de bênção somente, mas o evangelho de salvação, pastor, como o senhor está falando, muitas vezes é difícil se colocar para o membro, porque tem-se medo de perder o membro se colocar um evangelho de salvação. É difícil falar de uma correção, exortar muitas vezes, né? E eu creio que Moisés, ao enviar os espias, ele teve que exortá-los. Foi difícil até na volta deles, mas a prosperidade faz parte do evangelho, mas a salvação é o foco, né, pastor? É o principal foco. Jesus conseguiu, através do seu sacrifício no Calvário, na cruz do Calvário, todas as bênçãos que temos direito. Porém, o principal dessas bênçãos é a nossa salvação. Esse é o objetivo maior, porque não adianta eu ser um homem próspero, financeiramente, em todos os sentidos, e perder a minha salvação. A própria Bíblia diz, de que vale o homem juntar todo o tesouro e perder sua salvação? É verdade, pastor, é verdade. Pastor Garibaldi, eu gostaria que o senhor concluísse a sua participação aqui neste trabalho desta tarde, da posição em Cristo, deixando uma mensagem para o telespectador, que toque no coração deles, que eles compreendam que o Deus que eles estão buscando e servindo é maior do que as suas dificuldades e que as promessas são de Deus. Eu quero dizer ao povo que está nos ouvindo, seja ele evangélico, seja ele de qualquer religião, dizer para vocês que eu
acredito que Deus muda de verdade, porque onde Jesus entra, há mudança. Se nós olhar biblicamente, aonde que Jesus chegou, houve mudança. Paralítico andou, cego enxergou, houve mudança de homens, e aconteceu comigo a mesma coisa. Se você acreditar que Jesus pode mudar quando entra na sua vida, não teve aonde Jesus não chegou que não houve mudança muito grande. Então eu quero que o povo acredite nisso, né? Mas principalmente acredite, né, que